Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus de Nazaré. Povo de Deus, nós acabamos de chegar na Avenida dos Andradas e a Avenida dos Andradas está bombando, povo de Deus. As nossas obras ali na Avenida dos Andradas estão bombando. E povo de Deus, assim, simplesmente eu tô maravilhada e como eu tenho pregado para vocês, quando nós estamos em Cristo, há uma mudança, há uma binada de 360 graus na nossa vida. E hoje, como os outros dias, gente, eu fui para a casa de Deus, fui para participar e ali, gente, não temendo, crendo que o Senhor, que Deus é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem criou todas as coisas. E nossa vida ali, ó, tá ali no controle da palma da mão dele, gente. E povo de Deus, a pergunta, gente, que não quer calar, gente, é essa aqui. É as mulheres querendo saber, aí, ó, como que eu dou o checkmate no marido. Mas assim, até que dá o checkmate no marido, elas entenderam que tá ali pregando a palavra de Deus, tá ali deixando ele bem esclarecido que você casou com ele em Cristo Jesus, e lembrar ele que você casou com ele em Cristo Jesus. E você casando em Cristo Jesus, seu marido é provedor, gente, é provedor. Entende? Então aí, ó, para as mulheres que estão aí com cartão aí atrasado, é o seu marido que é o seu provedor. Então aqui, ó, se você fizer a dívida, é ele que tem que pagar, vocês entenderam? Então, gente, eu falo com vocês, busque conhecer os seus direitos. Busque conhecer os seus direitos. Mas, gente, a pergunta aqui das mulheres é essa. As mulheres, elas querem saber, assim, de como dar um checkmate no marido ali, regando a manache, derecanta, desce, derecanta, rabadasse, deriganda, rabadasse, e derecanta, rabadasse, deriganda, rabadasse, deriganda, rabadasse, derecanta, rabadasse. É dessa forma, porque aconteceu comigo aqui. Eu falo com vocês assim, olha, que eu falo com vocês do tsunami que se levantou para cima de mim, e ali eu conto para vocês assim as fases, e eu conto para vocês ali no momento ali que eu convidei meu marido para a gente estar fazendo uma caminhada, para a gente estar ali na inocência, gente, que eu pensava que se eu fosse para outro lugar, ninguém ia me ouvir, não. E aí eu convidei meu marido, a gente precisa conversar num lugar mais longe, que ninguém ouça a gente, e fomos conversar na praça. E ali, gente, Deus tinha falado comigo sobre a divisão ali do manto do Senhor Jesus, julgado ali, ó, ali. Aí, povo de Deus, assim, como eu falo do casamento, e aí a partir do momento que o seu marido decidiu, ele decidiu ali, ninguém segura não, mas ele decidiu conhecendo a palavra, você pregando para ele, você mostrando para ele por A mais B, e assim, ele decidiu, ele que arca com as consequências. É aí que eu falo com vocês, é aí que quando dói no bolso, eles ficam tudo assustados, tudo querendo parar, vão parar nada. Olha, quando você entra no caminho, e você é informado que o Senhor Jesus é justo e reto, e no momento que o Senhor Jesus falar que você é justiça dele, você não tem que retroceder por causa deste ou daquele, não. Você tem que dar continuidade. E hoje, gente, eu dei a resposta aí para as pessoas, para as meninas que estão vivendo situações parecidas, e que vocês, gente, busquem conhecer Deus. Vai para uma igreja e não fique mudando de ministério, gente.
E eu quero falar muito mais com vocês aqui de mudanças de ministério, mas no momento eu posso falar com vocês ali na parte ali, ó, onde que o Paulo ele chama a atenção das mulheres, para que as mulheres casadas fiquem caladas na igreja. Na igreja, gente, porque quando eu falo com você assim, ó, quando eu saio daqui de casa, eu tenho que sair com um propósito, né? Eu tenho que estar na presença de Deus em todos os lugares, inclusive na minha casa. Então, quando eu oro aqui a Deus e coloco uma situação diante de Deus, eu vou receber minha bênção lá na igreja. É aí que vocês têm que prestar atenção. É aí que vocês têm que prestar atenção e ficar acordada. Porque se você orou em casa e foi para a igreja e o pastor lá, ministrou lá e ali te dando a bênção, aí é que entra as galegas, que entra as teteias para estar roubando aí as suas bênçãos e podendo dar, aí, ó, vender ou então usufruir ali dos seus direitos e você não fica nem sabendo. Esse é o meu grito aqui. Esse é o meu grito, gente. Mas o grito aqui é para que vocês acordem. É para que vocês acordem. E como eu tenho falado, se vocês não estiver aí na brecha, vem a galega, vem a catineia, vem a vagabela e pega. E é aí que eu quero que vocês entendam de ministérios. Vem aí e pega. E pega aí e leva lá para outro ministério. E, gente, é o que eu falo com vocês não é da Seara, não, gente. O que eu falo com vocês aqui é da peneira. E eu falo com vocês da riqueza de Deus. E estou chamando a atenção de vocês. Que eu, Maria de Socorro Júlio, hoje eu ouvi meu nome várias vezes, gente, Maria de Socorro Júlio Maciel. Eles quiseram lembrar meu nome, me chamando de Maria de Socorro Júlio Maciel. Eu falo meu nome, Maria de Socorro Júlio. E ali, gente, você tem que estar ali acordada, participando e não aceitar que as vagabelas, galegas, catineias e as patricinhas venham aí usufruir daquilo que você orou e Deus deu para você, te abençoou. Então é nessa chamada que eu estou, gente. É nessa chamada que eu estou, porque se o ministério, você está ali no ministério, como eu falo, eu cresci no ministério da graça, eu cresci ali no ministério, ali onde o missionário me ensinou, o missionário foi levantado como mestre do mestre para me ensinar, os meus testemunhos, eu conto tudo aí, ó, que é o missionário que me ensinou. Aí na hora que eu estou frutificando, na hora de tomar posse da minha bênção, vem outro e toma no meu lugar. Vem outro e toma no meu lugar. Vem outro de tal ministério, de N ministério, e toma ali e pega a bênção no meu lugar. E vai lá e entrega sem ter passado pelo que eu passei, sem ter trabalhado. Vocês estão entendendo a gravidade aqui, povo de Deus? E o final, gente, o final ali do culto foi eu lá ouvindo, já sabendo tudo ali, eu ouvindo, ouvindo ali o culto e ali ouvindo, e foi um discurso muito eloquente, né? E foi um discurso assim, e pregando a palavra, gente, é a palavra. Eu falo com vocês que o Satanás, ele foi um anjo do Senhor. O Satanás foi expulso do céu, porque ele era um anjo de luz, e ele almejou ser como Deus. Vocês entenderam? Então, gente, ele conhece a palavra de Deus. Eu falo com vocês para vocês pegarem a Bíblia e ler a Bíblia. Ler a Bíblia, aí vocês vão entender como aí, ó, quando eu falo com vocês assim, se o Satanás vier dar um checkmate em você, dê você um checkmate nele. Se ele mandar você calar a boca, mande ele calar a boca.
você em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E no momento que eu falo em nome do Senhor Jesus, ele Você tem que conhecer os seus direitos. Você tem que conhecer os seus direitos e saber ali, gente, até a oração que vocês fazem. Aí eu quero contar para vocês aqui, só um final aqui, gente, a gente já vai dar uma, já vai fechar aqui. E como eu tô falando com vocês, que ficou sério, ficou muito sério, e agora nós estamos fazendo as chamadas menores e nós estamos fazendo as entregas sérias. Eu estou fazendo a chamada à parte para fazer as entregas. Vocês entenderam? Nós estamos a nível do Brasil, entendeu? Povo de Deus. Então, aí o final foi assim, gente. Eu lá, né, ouvindo lá aquele discurso lá deles lá. E, gente, ali eu sempre falo com vocês que no momento de eu, Solange Júlio, Maria de Socorro Júlio, Sovi, entrar e participar, entrar ali, Deus, é o Espírito Santo de Deus que fala através de mim, gente. Não sou eu, a carne, não. É o Espírito Santo de Deus que fala através de mim. Então, gente, eu tô lá prestando atenção e, assim, né? Nenhuma manifestação me ganda lá badasse dele canta lá badasse dele ganda lá dele ganda lá dele e aí, gente, a irmãzinha falou assim, ó, a menina dormiu, falou literalmente, né? Falou assim, ó, a menina dormiu, mais baixinho, gente. Que ela falou assim, eu simplesmente eu entendi, gente. Se eu não entrei até aqui, é porque não é para mim entrar. Eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus. E ali, gente, eu já entrei com a oração. E, gente, assim, olha, vai ter vezes, gente, que você vai fazer uma oração com aquela palavra que você está debaixo dela, é essa palavra que você vai estar ali orando. E ali, gente, eu entrei com oração. Deus, o Senhor disse que eu não seria enganada e nem confundida. E fui orando. E fui orando, gente, mas muito tranquila, sabendo ali que, assim, o momento de entrar e de não entrar, entendeu? E, gente, assim, eu fico agradecida por vocês estarem torcendo. E, gente, eu, é verdade, mas... É verdade, gente. Aonde que vocês estão tirando, gente, que eu ia tirando ali, tá aqui na frente do celular, contando para vocês o meu testemunho, falando com vocês aí, ó. Assim, desde o início, eu contando para vocês o meu testemunho, falando com vocês aí, ó, que a palavra de Deus está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta. Então, da onde que eu ia inventar, gente? Inventar uma história, uma história dessa, porque se é história, chega um momento que sai ali quando é mentira, chega um momento que sai ali do trilho. E você vê que cada vez aqui, gente, as nossas obras estão crescendo, né? As nossas obras estão cada vez crescendo mais. E, gente, quantas pessoas ali, eu falo com vocês, as pessoas que sabem, agora eu estou falando com vocês de ministérios aí, que vocês, mulheres, homens, adolescentes, jovens e crianças,
de crianças de Deus, vocês têm que ir para a igreja e ler a Bíblia, para vocês conhecerem aí, ó, conhecer Deus, saber quem é o seu Senhor. E no momento ali, gente, de você participar, você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo. Não tem erro, entende? É você estar ali, ó, ligado a Deus, é você estar ali ligado a Deus mesmo. E, gente, assim, não tem erro você se colocar no caminho, você fazer ali seus deveres, tudo aquilo que Deus passar para você fazer. Eu falo com vocês, gente, que tem vezes que Deus passa uma coisa tão simples, que você acha tão simples que você vai lá e se você não conhece Deus, você vai lá e não faz, de tão simples que é. Então, vocês têm que estar no caminho, na verdade, na vida, e ligado na videira verdadeira. E aí não tem engano, não tem mentira, gente, não tem mentira que faça, não tem mentira aí que faça você sair como um perdedor, porque a palavra de Deus, ela diz: conhecereis a verdade vos libertará. É o Satanás que ele é um perdedor, ele é como um leão desdentado. E aí, ele quer nos colocar no lugar dele, trocando de lugar com nós. É quando eu dou um grito aqui: não aceite de maneira nenhuma que o diabo venha trocando de lugar com você, venha colocando outros em seu lugar. E, povo de Deus, as pessoas, eles querem que eu fale nomes, eles querem que eu fale desse, daquele. Gente, não, eu não vou falar. Eu estou aqui para mim poder estar anunciando o Evangelho segundo Jesus Cristo. E vocês, quanto tempo que vocês estão aí tá aí nesse ministério, tá aí nessa confusão aí? Eu não quero confusão. Como eu digo para vocês, o missionário cria mestre de montão, pega o evangelho sem nenhuma confusão. Aí eu vou ficar aqui pregando o evangelho usando confusão, trazendo nome de pessoas para aqui? Jamais eu vou fazer isso aqui. E tá tudo muito bem resolvido. Aquele que errou, vai, o que tiver que ir preso, vai preso. O que tiver que pagar aí, vai pagar, entende? E é como eu estou falando aqui, eu estou anunciando vagas, e que não seja sua, porque você saiu por ser desonesto, por não ter aí cumprido com seu dever para com Deus. Essa é a minha chamada, gente, simplesmente essa. Eu não estou aqui para prejudicar esse ou aquele. Se eu fosse falar de parente, se eu fosse falar de começar a reclamar aqui, daria 1 hora, 2 horas, 3 horas. Mas aqui, ó, eu prefiro usar esse tempo para falar da palavra de Deus. Eu falo segundo a palavra de Deus, eu conto meu testemunho segundo a palavra de Deus. E como eu falo com vocês, quando eu falo nomes aqui, é porque é para falar. Quando eu falo nome, eu falo bem falado mesmo. E se bobear, eu dou telefone e o número da identidade aqui, ó. Só para vocês poderem entender que esse aqui não é brincadeira. Aqui, minha filha, o sistema é bruto. Aqui não é clube de Luluzinha, não é clube de Patricinha, não é clube de Galega, de Vagabela, não é clube de Catineia, não. Aqui são as teteias e nós entregamos a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Como está escrito na palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Então, pode vir com um discurso eloquente, pode vir aí belas e belas, mas quando chega perto é um sepulcro caiado, né? É um sepulcro caiado. Então vai pagar as consequências e fiquem longe de mim no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E como eu estou falando para vocês,
nós temos entregas, nós vamos fazer nossas entregas. Eu vou fazer uma chamada à parte para estar falando aí das entregas. E como eu tenho feito filmes aí, falado com vocês, é chegado o reino de Deus. E que eu anunciei muito, assim, ó. Eu anunciei, teve uma fase ali que eu estava de intercessora, e eu anunciei. E, gente, quando eu falo com vocês, falando da primícia de Deus, dos dízimos, das ofertas, e falando ali, ó, se me dessem 1%, já estava muito bom, eu já viveria uma vida muito tranquila, de tanto que fizeram. E aí fizeram, eu falei no final do ano que eu não vou fazer de novo, e vem todo mundo fazendo de novo. E aí, tá aí para vocês entenderem e ver. Só tá faltando eu desenhar aqui para vocês entenderem e ver a fé real, a fé tangível, a fé que está ali, ó, no fruto do Espírito Santo. É dessa fé que eu estou falando com vocês, é essa fé que eu prego para vocês aqui. E por causa disso, eles vieram, gente, tentaram me apagar. E literalmente, eles tentaram me apagar, literalmente. Mas o nosso Deus é grande e é Ele que nos protege. Então, como eu já falei, aqueles que tiver de ir preso, vai preso. Aqueles que tiver que pagar algo, vai pagar. E é isso, gente. Tá entregue na Central Solvi, tá entregue aí, ó, na mão do meu provedor. E, né, eu fico aqui. Eu recebo as bênçãos de Deus e vou viver a vida a qual Deus me promete desde lá de Gênesis, lá, ó, a vida a qual Deus me promete desde Gênesis, e ali com o pecado de Adão, o pecado ali de Adão e o engano de Satanás, e Adão pecou e aí roubou tudo do Adão que era nosso, e Deus foi colocando ali intercessores, até vir o filho dele e morrer por nós na cruz. E se você der bobeira, se você deixar, o diabo vai continuar enganando vocês. Aí vocês, em vez de entrar na fila da vida, que é a fila da salvação, e viver uma vida aí, ó, no melhor de Deus aqui nessa terra, vocês vão viver aí, ó, na fila, recebendo brinde desse, recebendo brinde daquele. Busque na fonte verdadeira, busque em Deus e receba dele. E povo de Deus, fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi. Eu vou estar fazendo chamadas para mim estar entregando aqui para vocês no nome do Senhor Jesus de Nazaré. E aqui, gente, nós já anunciamos aí, ó, a PEC. Então, vocês que estão entendendo aí, ficou sério, e agora é só no presencial. É PEC, meu filho, ó, presencial. É a Solvi que chegou para ficar. Firme, povo de Deus, ó, tem negócio não, é firme aqui, ó, tá bom? Fique com Deus e até a próxima chamada da Solvi.